Jesus, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Salmo 29. Hoje é o culto dirigido pela UFEBRAC, pelas irmãs. Amém, Jesus. Salmo 29. Nós vamos ler, abra sua Bíblia. Ele é curtinho, Salmo. É um salmo atribuído a Davi, né? Mas ninguém sabe 100%. Mas é atribuído a Davi. Amém? Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. E também os faz saltar como um novilho. O Líbano e Sirion, como um unicórnio jovem. 7. A voz do Senhor divide as chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas. E no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. Sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Só pode sentar rapidinho, irmãos, antes da gente, o Ministério de Louvor, quiser vir aqui, pode vir já. Este salmo atribuído a Davi é um hino de louvor, né, que manifesta a grandeza, a majestade do Senhor. Amém, irmãos? A voz de Deus, da natureza. É como se Davi, como se o autor do salmo tivesse, nesse momento, ao escrever o salmo, ele estivesse vendo uma tempestade, vendo algo da natureza, uma grandeza. A gente, quando começa a chover muito forte, não sei vocês, mas eu sou assim, quando começa a chover muito forte, dando aqueles trovão, sabe, aqueles relâmpagos, assim, já bate aquele negócio. Nossa, vai pôr o chinelo, menino, não vai tomar banho agora. A gente já fica toda ressabiada, né? Aí vem aquela chuva com trovão, com tudo, a gente fica também. Aí começa a alagar alguns lugares, a gente já fica... Porque quem é que pode com o poder da natureza? Fala para mim. A gente vê casos de tsunami, como que é? Aqueles negócios que fazem assim? Furacão, aqueles negócios, né? Furacão, tornado. Quem é que pode segurar um tornado, irmãos? Quem é que pode segurar? Deus. Somente o Senhor. Então, nessa hora, é como se Davi estivesse vendo isso, e aí ele começa o Salmo 29, com adoração à majestade dele, à majestade do Senhor, dizendo que Deus é tremendo, que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E comparado com todo esse poder, essa fúria da natureza, esse poder da natureza, o nosso Deus está acima disso tudo. A voz do Senhor acalma isso, né? E devemos louvar e adorar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, mesmo em meio às tempestades da nossa vida. Acontece tantas coisas, né? Tem momentos que a gente está super bem, ó, rapidinho, o negócio vira e a gente nem sabe o que vai acontecer e a gente acaba não enxergando. Por quê? Se nós formos prestar atenção no momento que nós estamos vivendo atual, a gente fica em desespero, a gente vai ficar com medo. A gente vai ficar com tensão, não é assim? Sem saber se vai dar o primeiro passo ou não. Às vezes a gente não dá nem ver no chão. E agora, dou o primeiro passo ou não dou? Está tudo escuro, não estou enxergando nada. Mas mesmo em meio às tempestades da vida, podemos encontrar força e paz em Deus. Se nós confiarmos e conseguimos enxergar essa grandeza que Davi enxergou, essa majestade que Davi viu e comparou com o Senhor, né? Comparou com a natureza. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o quanto o nosso Deus é tremendo. Tem uma frase que fala assim: quando reconhecemos o poder de Deus, quando reconhecemos do seu poder, nós vamos desfrutar da sua paz.
Porque enquanto a gente não reconhece o poder de Deus, quando nós não reconhecemos a força que o nosso Deus tem, e não confiamos nele, a gente vai sempre estar preocupado. Sempre achar que a gente pode fazer, sempre dar um jeitinho, né? Sempre a gente pode fazer um pouco mais. Ah, não, eu preciso fazer isso aqui. Ah, não, eu vou tirar daqui, vou pôr aqui. Não consegue esperar. Mas quando nós confiamos no Senhor, né? Há tantas vozes, irmãos. Vocês vão entender hoje por que nós estamos falando de voz de Deus, né? Há tantas vozes por aí, se a gente parar e ficar só ouvindo tanto de vozes, a gente não sai do lugar. A gente não vai saber qual é a voz verdadeira, o que vem de Deus e o que não vem. Então, tem momentos que a gente precisa ficar caladinho, paradinho e discernir, no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho, tanta bagunça, a voz de quem mais importa, a voz do Todo-Poderoso e Majestoso, o nosso Deus. Então, eu convido você hoje a ouvir a voz de Deus. Está pronto para ouvir a voz de Deus? Está pronto para ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Então, eu quero, aqui nós vamos louvar ao Senhor. Se coloque de pé. Antes de louvar, nós vamos orar. Aleluia, Jesus. E nós iniciamos o louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, para louvar, engrandecer o Teu nome. Acabamos de ler, Senhor, o Salmo 29, Deus. Ó Deus, e entendemos, Pai, que a Tua voz é poderosa, que a Tua voz é majestosa. Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é todo poderoso, Pai. E não importa as coisas que sobrevêm à nossa vida, Senhor. Se o Senhor estiver conosco no nosso barco, Pai, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio às tempestades, tudo vai ficar bem, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, receber, Senhor, a Tua bênção, receber a Tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas, mas antes de que tudo, Senhor, nós queremos agradar o Teu coração. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Pai, desentupa eles, Senhor, tira tudo que nos atrapalha de ver a Tua mão, de ouvir o Senhor, Pai, de discernir, Senhor, a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós pedimos, te agradecemos e louvamos ao Senhor, e entregamos este culto, Deus, esse culto dirigido pelo FEBRAC, em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aplauda, Senhor, bem forte. Vá comigo, vá, Senhor, decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do Teu coração. Vá comigo,
Quando
Este louvor, ele é maravilhoso. É uma oração, né, irmãos? Quantas vezes na minha oração eu falo, Senhor, eu quero ser usada por Ti. Quero ser usada por Ti, quero ser usada por Ti. Mas tem tanta coisa dentro de nós que precisa sair para que Deus possa operar em nós, né? Tantas coisas que a gente precisa viver com prioridade, prioridade do Senhor em primeiro lugar. E a gente coloca tantas coisas no meio. A gente não tem como escutar a voz de Deus se você ficar assim, cheia de coisas, cheia de coisas. O Senhor quer colocar, né, a unção, o talento da tua vida para usar você, mas tem tanta coisa dentro de você, e Ele não vai tirar para Ele colocar, você que tem que tirar para Ele pôr. Né? E este louvor é uma oração, dizendo que você prestou atenção no que você louvou? Que você quer ser usado como ponte. Para que serve uma ponte, irmãos? Para as pessoas passarem, né? Interligam uma coisa na outra. Você quer ser usado como flecha. Você quer ser usado como um farol. Para que serve um farol? Oi? Para iluminar, para indicar o caminho, irmãos. O farol indica o caminho. Para ninguém se perder, ele olha o farol. Né? Então, assim, é para ser usado na obra do Senhor. É para ser usado para abençoar pessoas. É para ser usado para ligar pessoas até o Senhor. E muitas vezes nós somos muito egoístas. Né? Então, é uma oração, que a gente possa fazer a vontade de Deus, cumprir o que nós cantamos. Amém? Amém, Camila? Está com a oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Opa. Vamos passar agora para o momento de dízimos e oferta. Queria que os irmãos abrissem Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Amém? E diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Nessa passagem, nós entendemos que nós temos que ser como essa árvore, né? Essa árvore, ela é suprida pelo ribeiro, né? E o ribeiro, ele representa o Senhor em nossas vidas, né? Como essa árvore, nós temos que confiar no Senhor. Nós somos sustentados pelo Senhor, amém? E a árvore, ela não tem problema em compartilhar o seu fruto, porque ela sabe que está recebendo o que é necessário do Senhor. E abençoado é aquele que confia no Senhor, né? Como essa árvore plantada no ribeiro, né? Ele é a nossa provisão, a nossa estabilidade, a nossa esperança e a nossa confiança, né? Ela deve estar no Senhor, né? E essa confiança nos faz crer que, no calor, as folhas não secarão, e não teremos medo na época da seca. Nas dificuldades, nós temos que nos lembrar que Ele vai nos suprir, né? Então, irmãos, quando estamos confiando no Senhor, quando estamos firmados nele, assim como a árvore, nós não deixamos de dar frutos, né? Os frutos, nós frutificamos contribuindo na casa do Senhor, ajudando um irmão quando precisa, né? As pessoas à nossa volta são abençoadas quando somos abençoados pelo Senhor, né? Esses são os frutos, né? E que, assim como essa árvore, que a nossa confiança esteja em Deus e que venhamos contribuir lembrando que a nossa provisão diária vem do Senhor. Amém? Que os irmãos possam colocar de pé, que vamos estar orando. Glória a Deus.
Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, obrigada, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor preparou. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor, mais um dia, Senhor. Ó, Papai amado, venha receber, Pai, este culto, venha receber, Pai, a nossa oferta, Pai, e venha receber o nosso melhor, Papai amado. Que venhamos confiar no Senhor, Papai amado. Que não venhamos, Pai, nos preocupar com o dia de amanhã, mas que venhamos confiar que a nossa necessidade vai ser suprida por Ti, Papai amado. Ó, Papai, abençoa a vida de cada um que está aqui essa noite, de cada um que vai contribuir, Pai. E nos receba, Papai amado, por inteiro, em nome de Jesus. Amém. Se levantam pra dizer
Aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus, exceto a Ofebrac, que vai vir aqui para frente, nós vamos louvar ao Senhor. Meias irmãs podem vir para cá, tragam uma pastinha. Amém, Jesus. Som testando. Som.
de Jesus, aleluia. Tua voz é tudo, amém? Ó, o Senhor está falando hoje, hein? Glória a Deus. Ele fala sempre, né? Mas hoje parece que tem uma temática, né? Aleluia, Jesus. Irmãos, quero chamar aqui a Meni Braque. Vai para a salinha, as crianças, hoje? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que já foi falado conosco, Senhor, por este dia, Senhor. Todas as crianças, Senhor, que veio para cultuar o Pai. Abençoe a família delas, Pai, a nossa vida, Pai, a minha vida que estarei ministrando para elas, Pai. Que a Tua palavra possa ser uma semente, Senhor, em terra fértil, que venha brotar, Senhor, no coraçãozinho delas e semear frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, glória a Deus, amém? Irmãos, hoje eu chamei uma pessoa diferente, uma bênção de mulher de Deus, para ministrar para vocês, para nós, né? Eu queria estar chamando aqui a Fabiana, para orar por ela, em nome de Jesus. E quero chamar a pregadora desta noite, Vitória Becker. Brincadeira. Vitória, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, alegria, aleluia. Usar isso aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor, reunidos em Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que foi feito até agora e por tudo que ainda irá fazer, Senhor. Obrigado pela vida da irmã que se apresentou diante de Ti, Senhor, para ministrar nessa noite. Que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, assim como o Senhor já veio na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos. É como se fosse um jargão falar isso, né? Mas eu estou muito alegre de estar aqui com vocês essa noite. A gente sempre fala, eu e o Dani, né, que a gente sente muita falta de estar aqui todos os domingos, né? Igual a gente vinha sempre. Mas quando a gente tem a oportunidade de vir aqui, é sempre uma alegria. E estar aqui com vocês para compartilhar da palavra do Senhor é muito mais ainda, traz muita mais alegria ao meu coração, amém? Essa noite, nós vamos falar sobre um lar edificado com sabedoria, amém? Nós já estamos ouvindo que o Senhor já tem falado aos nossos corações para ouvirmos a voz dEle e que nós possamos estar atentos, amém? Bom, um lar edificado com sabedoria. Já gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 14, verso 1. Provérbios, capítulo 14, verso 1. Amém? Vou estar lendo aqui com vocês. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Só isso. Irmãos, embora esse versículo ele fale sobre uma mulher, e hoje, né, seja um culto dirigido pelas mulheres, essa mensagem vai ser para todos nós. Amém? Porque nós vamos falar sobre o lar espiritual, que é dentro de nós. Amém? Porque nós somos morada do Espírito Santo. Amém? Então, eu começo com uma pergunta para vocês. Como eu tenho edificado o meu lar espiritual? Como nós temos edificado o nosso lar espiritual aqui dentro de nós? E aí, em Provérbios 14, 1, a gente leu aqui, e diz que a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. E a insensata, ela vai fazer o quê? Ela vai destruir com as suas próprias mãos. Então, a gente tem aqui duas palavras em contraste: sabedoria e insensatez. Amém? A sabedoria, eu quero pedir para que vocês abram ainda em Provérbios, volta um pouquinho, capítulo 9, verso 10. Vamos falar sobre a sabedoria. Provérbios, capítulo 9, verso 10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é conhecimento do santo, e o conhecimento do santo é prudência.
Então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, quem é sábio, ele teme a Deus. Amém? E aí a gente entra na parte da insensatez. Volta mais um pouquinho lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7. A gente vai abrir bastante a Bíblia hoje, amém? Provérbios, capítulo 1, 7. Vou ler ele inteiro, mas vocês veem que aí repete a mesma coisa que nós lemos, mas a parte B vai falar sobre a insensatez. Provérbios capítulo 1, verso 7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o insensato, ele não teme a Deus, ele despreza o ensino. Amém? Então, para edificar, eu preciso ser sábio, eu preciso ter sabedoria. E falando sobre edificar, eu procurei aqui o significado da palavra edificar. Edificar significa assim: levantar uma construção a partir do solo. Guarda essa palavra, solo. Segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Então, nós vamos falar sobre esses 3 tópicos: solo, plano estabelecido e materiais apropriados. E aí a gente vai ver como a gente tem que edificar a nossa casa espiritual. Amém? Bom, nós sabemos que uma construção ela precisa de uma base, né? Precisa de um fundamento. Mas como que deve ser essa base? E aí a gente vai abrir lá em Mateus, capítulo 7, e vai nos mostrar como deve ser o solo. Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27. Vai falar sobre a parábola dos 2 fundamentos. Todos acharam? Vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós lemos aqui sobre esses 2 fundamentos: quem construiu a sua casa sobre a rocha e quem construiu a sua casa sobre a areia. E vai falar sobre essas 2 pessoas: a que ouve a palavra do Senhor e pratica, e a pessoa que ouve, mas não pratica. Quem nós estamos sendo? Fica aí essa pergunta para você se fazer. Amém? A que ouve a palavra do Senhor e pratica, ela é comparada a alguém que construiu a sua casa sobre um fundamento bom, que nós lemos que é a rocha, que é Cristo. Amém? E a que ouve, mas não pratica, é comparada a uma pessoa insensata, que constrói a sua casa na areia. E nós sabemos que a rocha, quando nós construímos, ela é uma coisa firme, né? É uma base segura. Então, quando a gente vai construir uma casa, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a gente vai subir o alicerce, né? Se a base ali, ela tá... Se eu estiver falando errado, vocês me falem, tá? Quem constrói. Mas é uma base segura, a rocha, né? Mas a areia, ela é uma base instável. Ela não tem firmeza, né? Ela não é sólida, ela é instável. E essa parábola, ela vai se referir à construção de uma casa com a vida de uma pessoa. Que nós possamos colocar essa palavra que nós estamos lendo sobre as nossas vidas, amém? Que nesse momento você coloque você naquilo que nós vamos ler. Então, aquele que fundamenta a sua vida na rocha, que é Cristo, vai resistir às tempestades, que foi o que nós lemos. O vento veio, as tempestades vieram, mas ela não caiu. Mas por quê? Porque ela ouve a palavra do Senhor. E nós cantamos um louvor que fala aqui, e eu creio que o Senhor já falou, né? Para ouvirmos a voz dele. Mas não adianta a gente só ouvir, né? A gente tem que praticar. Então, aquele que constrói sobre a rocha, ele ouve a palavra do Senhor e segue praticando. Ele constrói uma vida sólida, ele constrói uma vida resistente no Senhor Jesus. E a que fundamenta a sua casa, a sua vida na areia, ela não tem sustentação, que foi o que nós falamos. A areia ela não é algo, né, firme.
porque ela apenas ouve a palavra de Deus. Ela não pratica. Ela vive escutando, eu ouvi, o Senhor falou comigo, mas ela não faz aquilo que o Senhor colocou para ela fazer. Então, essa pessoa é comparada a alguém que constrói a sua vida na areia, amém? E às vezes a gente até pensa, né, nossa, é muito óbvio, né, não construir uma casa sobre areia. Claro que, né, vai cair, o vento vai vir, vai desabar. Quem que seria, né, desculpa a palavra, quem seria o doido de fazer isso? Mas eu lamento em te informar, às vezes o doido é a gente. Toda vez que a gente vive para as nossas vontades, pelo que o nosso coração diz, toda vez que a gente toma decisões a partir daquilo que eu quero e não consulto a Deus, toda vez que eu digo, mas eu sei o que eu estou fazendo, a gente está trocando de solo e construindo a nossa casa sobre um fundamento sem resistência. A gente vive a partir daquilo que a gente acha que é bom. A gente não olha aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. E aí a gente começa a construir as coisas a partir de algo que não tem fundamento, que é a nossa vontade, né? E a areia, quando ele diz sobre a areia, é para simbolizar isso, realmente isso, algo que não é firme, né? Que foi o que eu falei. Claro que ninguém aqui vai querer construir a sua casa na areia, porque não vai, né? Aqui no físico, né? Porque não vai manter a casa, né? Vai vir tudo e vai desabar. Mas essa parábola está dizendo sobre isso, sobre algo que não é firme. E por isso que fala sobre a areia, amém? E quando nós vivemos sem praticar a palavra do Senhor, nós caminhamos para a ruína, que foi o que falou aqui. Quando os ventos vêm, as tempestades vêm, o que acontece? A casa desaba, vira ruína. E aí a gente vive sem rumo, sem direcionamento, quando a gente olha para as nossas decisões. E onde que nós buscamos esse direcionamento que nós precisamos? É através da oração. Amém? Porque nós sabemos que a oração ela é a linha de frente da nossa vida espiritual. Sem a oração, a nossa fé ela é frágil, né? Sem a oração, a gente não mantém a nossa fé. Mas com a oração, nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Nós somos guiados com sabedoria. E nós precisamos ter fé, nós precisamos orar todos os dias para buscar isso no Senhor Jesus. Amém? Esse é o primeiro passo para a gente começar a construção. É ver qual o solo, qual a base que a gente tem construído. Será que a gente está buscando uma base firme, que é a rocha, ou será que a gente está construindo através de uma base instável, que é a areia? Amém? O segundo ponto que nós lemos é o plano estabelecido. Qual que é o plano estabelecido? É viver uma vida que glorifica a Deus. Amém? Quero pedir para que vocês abrem Provérbios 31:10. Provérbios, capítulo 31, verso 10. Como eu falei para vocês no começo, a gente vai ler algumas passagens que falam sobre a mulher, mas é para a gente usar de exemplo, tá bom? Mulheres, coloquem sobre si, mas é para todos nós. Provérbios 31:10. Deixa eu abrir aqui. Só o verso 10. Vai dizer assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de joias finas. Amém? Então, aqui está falando sobre uma mulher que glorifica a Deus. Depois a gente vai ler um pouquinho mais, mas aqui está falando sobre uma mulher que tem virtudes, uma mulher virtuosa. Quem vai achar? Então, fala sobre uma mulher que glorifica o Senhor Jesus. E usando esse exemplo, assim como a mulher que edifica o seu lar, né, físico, está usando o exemplo dessa mulher, que ela glorifica o Senhor na sua maneira de viver. Com esse exemplo, a gente precisa entender que nós precisamos edificar também o nosso lar espiritual com virtudes. Amém? Então, esse é o plano estabelecido que o Senhor deixou para nós. Lembrando que o lar que nós estamos falando é aqui dentro de nós. Amém? Então, esse plano estabelecido que o Senhor deixou para nós é como se fosse a planta da casa. Falamos sobre construção, né? A gente está falando sobre construir. Então, tem a planta, né? Quando você vai construir uma casa, tem a planta. Quem faz a planta é o engenheiro, né? E o engenheiro que nós vamos falar aqui é Deus. Amém? Então, Deus, como engenheiro que desenhou a planta da nossa casa, da nossa vida, ele já vê tudo pronto, né? Porque quem desenha já vê tudo, já faz tudo certinho, já vê a casa pronta, né? E é assim que o Senhor nos vê. Ele é um engenheiro que criou as nossas vidas, que montou a planta da nossa vida, e ele já viu tudo pronto na nossa vida, amém? Porque ele nos projetou para nós vivermos a vontade dele. E ele já vê em nós o plano dele estabelecido, amém?
Vamos abrir lá para ver qual que é esse plano estabelecido, essas virtudes, em 1 Pedro 2:9. Bem conhecido. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, verso 9. Vou estar lendo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aqui está falando sobre a nossa identidade. E aqui está falando que o Senhor ele nos chamou para proclamar as virtudes. E essas são as virtudes. Nós somos chamados para proclamar a Cristo. E quando nós escutamos a voz de Deus, nós vivemos dia após dia glorificando a Ele, que foi o que nós falamos aqui. Amém? Como que a gente glorifica o Senhor? Com o nosso andar, com o nosso agir, com o nosso falar, com os nossos pensamentos. Amém? E o plano que o Senhor tem para nossas vidas é que nós sejamos sábios. É que nós erguemos as... Eita, calma aí. É para que nós erguemos a nossa casa, a nossa vida, segundo aquilo que Ele já nos deixou. E Ele já disse que nós somos nação santa, nós somos povo dEle, nós somos raça eleita, nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Amém? E aí, quando nós falamos sobre o plano estabelecido, né, que o Senhor deixou, está aqui na nossa frente. Então, você está segurando aí na sua mão. O plano estabelecido, isso aqui. Então, quanto tempo a gente gasta, ou melhor, quanto tempo a gente ganha, lendo a mensagem do Senhor Jesus? Porque Ele já nos deixou o plano, que é isso aqui. O plano que Ele estabeleceu para nós é que nós fôssemos, para que a gente glorifique o nome dEle, através da palavra do Senhor, porque Ele já deixou tudo aqui pronto. A planta da nossa vida, para a gente começar a construir a nossa casa, está aqui. Porque o engenheiro deixou a planta com a gente, mas a gente é o construtor. A gente que vai erguer a nossa casa. Será que a gente está lendo a planta que o Senhor nos deixou? E usando, né, falando que a planta é a palavra do Senhor Jesus. Ele deixou para nós. Mas será que a gente está lendo isso dia após dia? Será que a gente tem buscado firmar a nossa vida dia após dia, lendo a palavra dEle? O Senhor, irmãos, Ele quer que nós honremos a Ele com as nossas vidas. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. E quando nós falamos sobre a primeira parte, a gente fala sobre a primícia, né? Que é a primeira parte. E aí tem até um exemplo muito legal, não sei se vocês já escutaram, que fala sobre o primeiro pedaço do bolo. Não sei se vocês já ouviram. Quando tem um aniversário, todo mundo vai lá e canta parabéns, né? Depois do parabéns, a gente fala o quê? Para quem é o primeiro pedaço do bolo? E é toda aquela animação, né? Para saber para quem que vai ser o primeiro pedaço. E a gente sempre escolhe a primeira pessoa como uma pessoa que a gente ama muito, né? Que a gente tem um amor, que a gente dá honra para aquela pessoa. E quando aquela pessoa ela recebe o primeiro pedaço do bolo, ela se sente honrada, ela se sente feliz. Mas vamos dizer assim, que é meu aniversário, foi dia 3, né? Passou já. Mas vamos dizer que estou no meu aniversário, e aí a gente vai lá cortar o bolo. A primeira pessoa que eu vou entregar o bolo seria para o Daniel, né? Para o meu esposo, porque eu honro ele. Mas vamos dizer que eu vou falar assim para ele, amor, eu não vou te dar o primeiro pedaço, porque eu vou dar para minha mãe. Mas todo o restante do bolo é seu. Pode ficar para você com o bolo todo. Vai ter o mesmo efeito? Não vai ter o mesmo efeito. E é assim que a gente tem que ver para o Senhor Jesus. A gente tem que dar sempre a primeira parte para Ele. Não adianta a gente viver as nossas correrias, acordar, correr, que a gente tem o costume de falar, né? Ai, tô na correria, né? E aí a gente sempre acaba deixando o resto do dia para o Senhor. Às vezes a gente nem tem tempo com o Senhor. Porque a gente está tão cansado, né, da correria, que a gente chega em casa e faz o quê? Dorme, né? Então, é isso que a gente tem que entender. O Senhor, Ele quer sempre a primeira parte. Não vai adiantar eu falar para o Senhor, Senhor, eu acordei e eu não consegui dedicar um tempo para o Senhor, mas o resto é seu. Não vai ter o mesmo efeito. Isso não é honra, irmãos. O Senhor, Ele quer a primeira parte. Amém?
E só assim a gente vai seguir fiel com aquilo que ele tem pra gente, com o plano que ele estabeleceu pra gente. Seguindo sempre, buscando em oração, que a gente falou, que a oração, ela também faz parte do fundamento da nossa vida. Seguindo também, lendo a palavra do Senhor, que é o plano que ele estabeleceu para nós. E só assim a gente vai seguir fielmente, dando para ele a primeira parte, dando honra para Jesus. Amém? E a terceira parte são os materiais apropriados. Continua aí em Provérbios 31, 10. Volta, né, que a gente leu. Abre aí, então. Provérbios, capítulo 31, 10. Ele vai falar sobre as características da mulher virtuosa. Provérbios 31, 10, nós vamos ler até o verso 31, amém? Quais são os materiais apropriados para construir a nossa casa? Vou estar lendo. Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire e a planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os filhos e chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Quais os materiais que nós precisamos para construir uma casa firme? Foi o que nós falamos, materiais apropriados. O material, irmãos, ele é o resultado de uma vida sincera com Deus, que são virtudes. E nós lemos aqui as virtudes de uma mulher sábia, amém? Mas aí a gente coloca como se fosse nós, amém? A mulher é só para dar um exemplo. Quando eu li esse versículo aqui, eu confesso para vocês que eu interpretava de uma maneira muito errada. Eu achava que eu ia precisar ficar acordando de madrugada, ia ter que aprender a costurar. Mas essa passagem em si, ela fala sobre as virtudes que a mulher tem. O que são essas virtudes? Ela é diligente, ela tem sabedoria, ela é generosa, ela é precavida, ela teme ao Senhor. Então, essas virtudes que a gente tem que buscar, amém? Então, ela está falando de virtude de uma pessoa ao realizar essas tarefas. Então, ela está falando das tarefas que a mulher fazia, e com isso ela era virtuosa, porque ela fazia essas coisas, porque ela temia o Senhor, que foi o que nós lemos aqui. E trazendo para todos nós os materiais necessários para levantar a nossa casa, a gente pode dizer que essas virtudes são os tijolos, né? Continuando falando sobre a construção. Então, cada tijolinho são as virtudes que a gente vai construindo sobre a nossa vida. Amém? E aí, lá em Gálatas, todos conhecem, né? Lá em Gálatas 5, do verso 22 a 23, vai falar sobre o fruto do Espírito, que nós precisamos ter. E esse fruto do Espírito são qualidades de caráter desenvolvidos em um cristão que vive de acordo com o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí está falando, né, que é amor, alegria. Vamos abrir lá? Melhor a gente abrir. Gálatas 5. Gálatas 5, capítulo 22. Não, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Fica falando rápido, né? Aí se perde. Gálatas 5, verso 22 e 23.
vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essas são as virtudes que a gente tem que buscar na nossa vida. Nós precisamos buscar isso para construir uma vida sólida no Senhor Jesus, amém? E uma casa edificada com sabedoria, ela contém esses tijolos. Mas quando a gente deixa, irmãos, essas virtudes de lado, né, a gente não olha para isso, não busca esse fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, a nossa casa ela começa a criar pequenas rachaduras na edificação. A gente vai deixando o tijolinho de lado, aí começa a criar rachaduras, né? E quando a gente começa a deixar de lado o plano que o Senhor preparou para nós, a gente começa a fugir da planta, que foi o que Ele desenhou, né? Se uma pessoa pega uma planta para construir uma casa e ela faz totalmente diferente do que o engenheiro desenhou, vai dar certo? Acho que não, né? Acho que não vai dar certo. Se ela fizer, né, conforme o que ela acha que é bom. E uma casa com rachaduras, irmãos, ela não resiste a tempestades. Quando a gente não busca essas virtudes, que são esses tijolinhos para a nossa casa, a gente começa a deixar o pecado, essas rachaduras, entrar na nossa casa, entrar no meio da construção. E aí nós começamos a ver os indícios disso na nossa vida. Então, falando sobre a casa, quando uma casa ela tem algumas rachaduras, quando chove, começa a gotejar, né? E aí a gente pensa o quê? Nossa, tá na hora de dar uma reparada aí, né? Vamos colocar uma massinha ali, pelo menos em casa a gente fazia isso, né? Colocava uma massinha para não ficar gotejando na casa. E essas rachaduras, irmãos, elas simbolizam o pecado, né? Quando a gente deixa o Senhor de lado e o plano que Ele estabeleceu, a gente dá vazão para as nossas vontades, que foi o que a gente falou. A gente dá vazão para o que a gente acha que está certo, porque que a gente acha que é bom para nós, porque às vezes a gente sempre acha, né, que a gente sabe que é bom para nós. Mas a gente sempre tem que pensar, opa, tá na hora de reparar isso, né? Se a gente começa a ver que, falando aqui dentro de nós, precisa de reparos, a gente precisa olhar e entender e ter a humildade de ver que nós precisamos de reparos. Todos os dias a gente vai precisar de reparos, né? Mas quando a gente vai deixando isso de lado, isso só vai aumentar, né? A casa só vai ter mais rachaduras, só vai ter mais buracos, só vai ter mais pecados dentro de nós. E quando isso vai se juntando, a gente vai se afastando da voz de Deus, que é o que a gente precisa ouvir. Quando a gente vai deixando o pecado entrar dentro de nós e a gente não busca mudar, a gente vai se afastando do Senhor Jesus. E a gente sabe que Ele não se afasta de nós, somos nós que saímos de perto dEle. Então, se nós estamos assim com o Senhor e eu vou deixando o pecado entrar, eu vou fazendo cada vez mais isso. E aí vai ser muito mais difícil de eu ouvir a voz dEle. Eu posso até ouvir, né? Vim para a igreja, a gente escuta, a gente ouve a palavra, mas não vai fazer sentido nenhum para mim, porque eu não vou buscar viver aquilo. Amém? Então, nós precisamos sempre olhar para dentro de nós e ver se nós precisamos de reparos. Será que a gente tem construído a nossa casa com essas virtudes que nós lemos? Será que a gente tem construído a nossa casa com aquilo que o Senhor tem falado para você? Porque você sabe aquilo que o Senhor tem falado com você. Será que você tem construído a sua vida naquilo que Deus tem entregado para você? Ou será que você só está dando atenção para aquilo que você quer e não está nem vendo que a casa está com rachaduras? Mas aí, irmãos, quando a gente se afasta da voz de Deus, a tempestade vem e a casa vai fazer o quê? Vai desmoronar. Uma casa que fica cheia de rachaduras, né, não fica firme, aos poucos, né, não vai cuidando da casa, se vem alguma coisa forte, a casa vai cair, né, não vai aguentar. Ela vai cair. E é assim com a nossa vida. Se a gente se afasta do Senhor Jesus e a gente não ouve a voz dele, quando vier as tempestades, vier as tribulações, a gente vai desmoronar junto. E eu sei que, às vezes, quando as lutas vêm, as tempestades vêm, é difícil, logo de primeira, né, a gente buscar o Senhor na primeira hora, né? Às vezes a gente dá muita atenção para os problemas, a gente dá muita atenção para aquilo que tem vindo contra a gente, e às vezes, de primeiro momento, a gente não pensa no Senhor. Aí você pensa, meu Deus, eu preciso resolver isso. Eu preciso, né? Isso precisa de uma solução. Mas quando nós buscamos em oração, nós buscamos na palavra, nós buscamos em Deus, o Senhor ele vai tocar no nosso coração e vai nos lembrar que quando nós precisamos, nós iremos escutar a voz dele. E ele vai entender e vai ouvir o nosso clamor também. Então, que você clame ao Senhor Jesus quando você precisar.
Que todos os momentos que você vê que, nossa, a minha casa, ela está com rachaduras realmente. Eu não tenho buscado essas virtudes. Eu não tenho buscado no Senhor Jesus ser uma pessoa amorosa, eu não tenho buscado estar mais próximo do Senhor, eu não tenho buscado cuidar da minha vida espiritual, eu não tenho acordado todos os dias e pensado no Senhor Jesus que eu preciso de um tempo com Ele. Mas todas as vezes que você ouvir, entender isso e lembrar que você precisa disso, eu tenho certeza que o Senhor ele vai ouvir a sua voz e o seu clamor, amém? Mas nós precisamos buscar nele, nós precisamos buscar no Senhor Jesus. E lá em Salmos 51, peço que vocês abram. Salmos. Salmos 51, 10. Davi ele faz uma oração que é uma oração que eu acredito que nós precisamos fazer todos os dias, né? Salmo 51, 10 e 11 vai dizer assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Amém? Eu não ia falar isso, mas eu sei que é o Senhor quem direciona, né? Quando eu ganhei o Davi, eu passei por muita coisa difícil, né? Na questão do parto. Depois eu vou ter mais tempo para conversar, para falar e contar o que aconteceu. Nada, irmãos, do que aconteceu foi o que eu tinha imaginado. eu agora, né, o Senhor tem tratado o meu coração, tudo que aconteceu. Mas eu fui a pessoa que estava construindo a minha vida na areia. Eu conseguia, eu colocava na minha cabeça, né? Eu consigo, eu estudei, eu sei, né? Eu fui assim, desse jeito. E na minha cabeça, eu tinha muitas expectativas, né? Sobre como ia ser o parto, eu ia chegar lá. Na minha cabeça já tinha tudo pronto. Mas eu esqueci que eu precisava de Deus, né? Eu esqueci que eu precisava dele. E aí eu passei por muita coisa difícil. Foi o parto foi difícil, né? Foi bem complicado. Depois de um tempo, a gente teve que ficar lá, o Davi teve que ficar na UTI lá do hospital. Então, assim, mudou totalmente os planos que eu tinha na minha cabeça, né? E em todo momento eu falava assim, mas por que isso está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? E é engraçado, né? Engraçado não, é Deus, é a sua misericórdia sobre nós. Mesmo eu estando longe, né, não escutando a voz dele, o direcionamento que ele tinha para mim, ele me levava a essa palavra que Davi orou. Ele dizia: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me retires a tua presença, né? E eu pedi isso para o Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim. Porque quando eu saí daquele hospital, coisas ruins ficavam vindo na minha cabeça. Por que isso aconteceu comigo? Sabe? A gente sabe que quando a gente está frágil, a gente está fragilizado com a nossa casa na areia, que é algo instável, tudo vai vir, né? Foi o que a gente falou. As tempestades vêm e vai abalar. E eu me abalei naquele momento. Mas o Senhor, ele sempre trazia a sua palavra para o meu coração. E eu estou compartilhando isso com vocês, irmãos, para vocês verem que, assim, não é só porque a gente está, né, sempre à frente que a gente não passa por essas coisas. Todos nós passamos por momentos assim, que a gente está frágil, que a gente não consegue entender o que o Senhor quer, ouvir muitas das vezes a voz dele. Mas todas as vezes que ele trazer ao nosso coração a sua palavra e a sua mensagem, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar ouvindo, a gente tem que entender que se ele trouxe ao nosso coração, é porque ele quer fazer algo. E depois de um tempo, né, a gente até passou por um momento difícil por um mês com o Davi, na questão de amamentação, né, não tinha leite para ele, não estava conseguindo. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, o Senhor ele foi mostrando para mim e para o Daniel que era naquilo que ele queria nos ensinar. Era naquele momento que ele queria nos ensinar. Então, com as tempestades que às vezes vêm sobre as nossas vidas, o Senhor ele nos ensina também. Mas a gente precisa estar firme. A gente precisa ter construído, lá no comecinho, que a gente falou, o solo. Será que está na rocha? A gente precisa sempre voltar e lembrar, será que eu estou construindo a minha casa na rocha? Firme? Será que eu estou seguindo o plano estabelecido que ele deixou para mim? Será que eu tenho construído com materiais necessários que ele colocou e falou para mim construir?
E é isso que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, amém? Nós precisamos, mais uma vez, o que a gente cantou e tem falado aqui, ouvir a voz dele. Porque na música falava, se a gente não ouvir o Senhor, a gente morre, né? Se a gente não ouvir o Senhor, a gente é levado à ruína, irmãos. A gente não vai estar firme. Então, que nessa noite você possa voltar a reparar dentro de si o que precisa ser reparado. Para que quando as tempestades vierem, é claro, né, as tempestades vêm, a gente sabe que vêm, mas a gente vai estar firme em Jesus, porque é Ele quem nos sustenta, amém? É a rocha que nos sustenta, porque a rocha, ela é inabalável, é Cristo Jesus. E nós só vamos ser guiados pelo Espírito Santo, como eu falei aqui, se a gente começar no lugar certo. Qual que é o lugar certo? Na rocha, com um plano estabelecido em nossas mãos, e usando os materiais necessários, que são as virtudes, seguindo a direção do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, primeiramente, para falar com vocês nessa noite. Então, que nós possamos sempre entender, né? A gente sempre escuta, né? Falar sobre essa parábola dos 2 fundamentos. Mas que quando você escutar, você sempre pense, Senhor, tem mais uma coisa para me ensinar através disso. Então, que você sempre volte a lembrar. Pense aí, no seu lugar. Será que eu estou construindo a minha casa com virtudes aqui dentro? Ou será que ainda tem rachaduras que precisam ser reparadas? Desde que o Espírito Santo repare essas rachaduras dentro de você. Desde que Ele faça a mudança dentro de você. Porque nós somos morada dEle. E a morada do Senhor Jesus, ela precisa estar firme. Amém? Que nós possamos buscar essa firmeza em Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas. Quando você acordar, que você entregue para Ele a direção dos seus dias. Porque Ele é o dono dos nossos dias. Amém? E aí sim a gente vai ter a direção do que fazer quando as tempestades vierem, quando, né, a tribulação vier. Porque é Ele quem vai nos direcionar a todo momento. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Tocar? Eu? Acho que não. Pastor, vem. Toca para mim, por favor, pastor. Eu me preparei. Eu peço para o pastor fazer um louvor. Quer que eu faça oração? Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos? Espero que vocês tenham entendido que o Senhor quis falar nessa noite. Que nesse momento de oração, você peça ao Senhor Jesus para que Ele te direcione em todos os momentos. Amém? Que você possa fazer essa oração que Davi fez. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Não me retires o teu espírito. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai. Nosso coração, Pai, se alegra, Deus, porque mais uma vez a sua palavra veio sobre nós, Jesus. E Deus, nós queremos ser comparados, Pai, a uma pessoa que constrói a casa na rocha, Jesus. Que nessa noite nós ouvimos a sua voz, mas que nós possamos praticar, Deus, a cada dia, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado para nós, Jesus. Deus, nós oramos e pedimos, Pai, que o Senhor venha estar nos ajudando, Deus, a cada dia a fortalecer as nossas vidas, Pai. Em oração, Senhor, buscando a tua palavra, buscando, Senhor, ouvir, Senhor, o teu Espírito Santo, Jesus. Só assim, Senhor, quando as tempestades vierem, quando, Senhor, as tribulações vierem, nós estaremos firmes em Ti, Pai. Sabendo, Pai, que o Senhor está, Senhor, nos fortalecendo a cada dia, Jesus. Eu não sei, Pai, o que cada um tem passado, eu não sei o que cada um tem vivido, Pai, em suas vidas, Deus. Mas eu peço, Pai, que o Senhor coloque em nossos corações, Jesus, o desejo, Pai, de Te conhecer a cada dia mais, de buscar a Tua palavra a cada dia, de conhecer, Senhor, o Senhor verdadeiramente, Jesus. Que nós possamos, Pai, ser pessoas sábias, Jesus. Que possamos temer a Ti, Senhor, e buscar a sabedoria a cada dia, para vivermos, Pai, glorificando a Ti, Deus, com as nossas vidas, Pai.
Fala, Senhor, aos nossos corações a cada dia, Jesus. Fala, Senhor, conosco, Pai. Fala, Senhor Jesus, ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Que nós possamos buscar em Ti, Pai, o verdadeiro motivo, Pai, de vivermos, Deus. Porque o Senhor é o verdadeiro motivo, Pai, de estarmos aqui, Jesus. Obrigado, Pai, pela Sua palavra. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos já sido abençoados nesses cultos, né, de departamento, né, e hoje é o FEBRAC. O FEBRAC? Estão chorando para aprender, né? O FEBRAC? Ixi, a irmã Dalva tá na porta. Tá olhando a flor. Vamos lá de novo. O FEBRAC? Agora sim. As irmãs ficam na porta, diaconisa, né? Fica com o olho no peixe e outro no gato, né? E a gente tem aprendido muito aqui, né? Seja com a Menibrac e a Dobrac, que foi ministrado aqui, né? Seja a Umasbrac também que ministrou. Semana passada a Jubrac e hoje a UFEBRAC, né? E não para, semana que vem já é a Menibrac e a Dobrac de novo, a Dobrac e a Menibrac, que vão dirigir, mas que nós possamos estar todos aqui, amém? Todos, né? E nós convidamos outros para estar também, para que possam ouvir essa palavra e sejam libertos, sejam curados, sejam restaurados, né? E assim possamos continuar aí nesses cultos de departamento, dirigidos pelos departamentos, mas todos possam estar aqui. Lembrando aos irmãos que amanhã tá aí segue a nossa agenda, né? Sexta-feira tem a tarde da bênção, à tarde, 3h. Convida aí se você pode vir, se você não pode, manda o convite para alguém que possa. E à noite tem a reunião, né, das irmãs, dos irmãos, né, também que estão aprendendo aí
a palavra, estão aprendendo sobre casamento, sobre relacionamentos. Sábado, nós temos um evento regional lá em Jundiapeba, Lucinda Bastos, o Congresso Regional da Umasbrac, amém? Não é como a gente faz os cultos aqui, departamento, não é só, né, os homens lá, não é um seminário de homens, é para toda a igreja, amém? Todos que podem, as irmãs vão louvar lá também, jovens, a Jubrac vai louvar lá também, e a gente vai começar um pouco mais cedo lá, tá bom? Às 19 horas, Congresso Regional da Umasbrac, e os irmãos cheguem, né, e para ser abençoados, vai ministrar um pastor amigo nosso da Assembleia de Deus do Alto Retiro, que é esse do meio aqui, o pastor Marcos Rodrigues, muito abençoado. A gente sempre quer trazer ele nos eventos, né, e deu certo aí, foi um achado, né, porque era outro e teve que cancelar por motivo de força maior lá em Botucatu, né, pastor Orlando, e o pastor aqui de Mogi, né, aqui também de Taubaté, que ele tem a igreja lá do Alto Retiro, antiga Assembleia de Deus Bom Retiro, pastor Marcos Rodrigues, que vai estar ministrando, que é muito abençoado. Então os irmãos vão para adorar o Senhor, a festa é para Jesus, né? O Umasbrac está ensaiada aí já, segunda foi o último ensaio. Na verdade, o nosso congresso já começou lá no primeiro ensaio, como o pastor Roger falou, né? Esse aí é o término. E a gente foi lá no Lair, fomos em César, né? Segunda-feira na Lucinda, e foi uma benção, teve um café lá, e foi uma benção mesmo. Deus abençoe a todos os irmãos, todos os umasbraquianos aí, que têm vestido essa camisa junto com o Cláudio, junto com os irmãos aí, né? E os que a gente pode trazer de homens para esse departamento, que possamos usar como, né, um canal, uma ferramenta de evangelismo, tá bom? Tem um tema aí, né? Então o Senhor vai falar muito não só com os homens, mas com as mulheres, com jovens, crianças, adolescentes, homens adoradores, em cima do tema de devoção. Amém? E domingo, já é o último domingo do mês. Você que tem né? E a gente sabe que tem irmãos que fizeram aniversário agora esse mês. Nós vamos ter aqui também cantar o parabéns, dar a lembrança e principalmente orar, né? O bolo. Michele sempre faz o bolo. Esqueci de falar, mas a gente trazer ofertas nas quintas-feiras antes desses aniversariantes para a gente ajudar ali no bolo também, tá bom? Então a oferta de hoje a gente vai destinar para isso. Então, domingo, convide alguém, convida para a festa, né? Festa, quando nós nos reunimos, você vai poder acolher, você vai poder saudar, como a gente está aprendendo aqui na terça-feira. Oração pelo Robson, família, Dona Zelita, Sara, José, irmão João, Érica e Christian, Irismeire de Seu, pastor Márcio, Robson, Maria José. Amém? A gente tem orado já por muitos aqui, mas que nós possamos intensificar a nossa oração, porque Deus, Ele pode, né, muito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Coloque em pé, vamos orar e já vamos estar encerrando o culto. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos esses amados irmãos e irmãs que agora estão passando, Senhor, dificuldades. Alguns aqui nós já oramos, já está ali na caixinha de oração. Oh Pai, já está o Senhor trabalhando, o Senhor agindo, e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Oh Deus, é o Senhor que liberta, é o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor, ó Pai, que neste hospital, oh Deus, tem curado os irmãos que vieram resfriados, Senhor, gripados, estão saindo daqui curados em nome de Jesus. Aqueles que entraram tristes estão saindo daqui alegres, construindo a sua casa espiritual sobre a rocha que é Cristo, ó Pai. Oh Deus, e nunca vai ceder, porque está edificada em Cristo Supremo Ser. Nós colocamos nas Tuas mãos e já Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Como louvamos aqui, Senhor, e foi ministrado, cria em nós, ó Pai, esse coração puro. Ó Deus, em nós um espírito inabalável. Ó Deus, não nos afaste o Teu Espírito Santo, mas sempre possamos estar, Senhor, a cada tijolinho colocando, que é um princípio, um valor, ó Deus, que colocamos na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor.
Está encerrado em nome de Jesus.